Bem-vindos a mais um vídeo com reflexões no YouTube. Hoje eu vou falar um pouco da importância da nossa participação no processo eleitoral para a presidência da República nesse ano de 2022. É que muitos amigos e amigas têm debatido comigo o atual momento político brasileiro. A grande maioria do meu círculo de relacionamentos são de eleitores do presidente Jair Bolsonaro. Mas volta e meia eu encontro muita gente que é radicalmente contrária à volta de Lula, mas que não querem votar na reeleição do presidente. Geralmente são pessoas que estão desatualizadas do cenário político, tendo como fonte de desinformação somente a grande mídia, que está totalmente contaminada pelos interesses da esquerda. Desinformados, essas pessoas alegam que o governo de Jair Bolsonaro não fez nada e querem votar nulo ou em branco. Um grande erro. Então, estamos sintonizados em não permitir a volta de Lula, mas precisamos encontrar fundamentos e motivos para justificar o voto em Jair Bolsonaro. Eu elenquei algumas realizações transformadoras do Brasil para tentar convencer esses descrentes teimosos. Vejamos algumas delas. O governo começou diminuindo a máquina pública e o tamanho do Estado, com extinção de mais de 40 mil cargos comissionados. Uma economia de bilhões de reais em 4 anos. A reforma administrativa fez com que a União tenha hoje menos funcionários públicos do que tinha em 2011, com um avanço na modernização e digitalização dos serviços públicos. Só para darmos um exemplo, acabou com muitas burocracias, dentre elas a prova de vida do INSS. Esse foi o governo que teve a coragem de fazer a reforma da Previdência, que sem dúvidas é um marco que por si só já serviria para consagrar qualquer governo. Mas o presidente Jair Bolsonaro também modernizou a legislação trabalhista, modificando e simplificando as normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, o que diminuiu burocracias, gerou emprego e renda. Fez uma eficiente reforma tributária. Sim, uma reforma tributária, com 11 reduções permanentes de tributos. E ainda espera pela aprovação pelo Congresso Nacional do PL 488, onde, se aprovado, teremos 12 novas reduções tributárias permanentes. Será a maior redução de tributos da história do país, que vai influenciar diretamente na eficiência econômica, colocando mais dinheiro em circulação, permitindo o aumento da arrecadação. Uma das intervenções mais significativas, por exemplo, foi no imposto incidente sobre os combustíveis. O governo atual reformou o setor financeiro e o mercado de capitais, criou 14 novos instrumentos financeiros, desestatizou o crédito. Isso permitiu, por exemplo, a diminuição da participação do BNDES na concessão de crédito e o uso político do banco, dando de forma direta ao mercado de capitais uma valorização extrema. Querem um exemplo? O Pix é o mais fácil deles de ser compreendido. Foi o governo que mais fez concessões e privatizações, tirando do poder político o acesso às empresas públicas como moeda de troca, ou seja, o fim do toma lá da cá, da partilha das empresas públicas para os partidos políticos. Empresas públicas essas que saíram de operações deficitárias
para darem lucros astronômicos. No modelo anterior de privatização, quem levava as privatizações era quem oferecia maior preço ao governo. Isso incentivava a formação de consórcios que manipulavam resultados. Hoje, quem leva as concessões é quem oferece o maior volume de investimentos privados. 200 bilhões já entraram no caixa do Tesouro até esse ano de 2022. E outros 800 bilhões vão entrar em investimentos privados já contratados numa ampla agenda de privatizações e concessões que estão em plena implantação. A reforma microeconômica dos marcos legais, novo marco de ferrovias, novo marco de cabotagem, novo marco de saneamento, autonomia do Banco Central, nova lei de falências, diminui um Estado intervencionista e incentivam a iniciativa privada. O país apresenta crescimento econômico real contra todas as previsões negativas. A valorização do real frente às outras moedas estrangeiras e o aumento efetivo do PIB nos últimos 3 anos contra todas as previsões. Temos recorde de arrecadação de tributos, mesmo diante da pandemia e da crise internacional. Temos recorde de produção agrícola e de exportações, ano após ano, na gestão do atual governo. Temos a diminuição do desemprego, com criação de mais de 2 milhões de novos postos de trabalho. O país está sendo gerenciado com um novo viés, feito pelo deslocamento da curva de oferta, enquanto que os críticos analisam somente a curva de demanda. Ou seja, estamos diante da diminuição da participação do Estado na economia e diante do estímulo que incentiva a iniciativa privada. Ou seja, quem está criando empregos não são as ações do Estado, mas sim as ações da iniciativa privada diante de um governo que não atrapalha, mas incentiva a produtividade. A relação dívida pública versus PIB também está caindo e o governo gasta menos no fim da gestão do que gastava quando entrou. A expectativa de dívida também está diminuindo, ou seja, o governo está gastando menos e arrecadando mais com a diminuição de impostos. Bolsonaro deu um show na infraestrutura junto com o ministro Tarcísio de Freitas. A infraestrutura atacou a conclusão de obras importantes que estavam paralisadas, como a Ferrovia Norte-Sul, a transposição do Rio São Francisco, a construção de rodovias, pontes, portos e aeroportos. A participação do erário na renda das famílias com os auxílios emergenciais, importantes e significativos em momentos de crise econômica, ajudando na economia doméstica das famílias de baixa renda e de algumas classes de trabalhadores. É um governo sem escândalos de corrupção, que jogou politicamente dentro das 4 linhas da Constituição, enfrentando com valentia o ativismo político do STF e a covarde omissão de parte do Congresso Nacional, sobretudo na gestão do desqualificado Rodrigo Maia. No varejo, o fim das mamatas de bilhões de verbas públicas para financiar governos socialistas estrangeiros, empresas de comunicação e artistas de esquerda. Então, quem não quer votar num governo eficiente, que entrega o que prometeu, que está dando certo dentro de um modelo econômico liberal conservador, escolherá a volta de tudo o que não tínhamos. Lula será um retrocesso. Não reeleger Bolsonaro é eleger Lula por tabela. Então, Lula não terá só eleitores, terá cúmplices. Temos que fazer muita força para que pessoas de boa fé,
que ignoram a cena política não caiam nessa tentação.